amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Ok, estamos aqui mais uma vez com Pode Empreender, com uma empreendedora nata, uma empreendedora com futuro, uma empreendedora que faz a diferença. Então fico muito agradecido de você que está aí nos acompanhando pela nossa telinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos fazer a diferença. Se você quiser, compartilhe também com outras pessoas. Vamos levar essa informação para mais gente. O YouTube sabe que quanto mais compartilha, quanto mais deixa o seu joinha, ele sabe que é um conteúdo bom. E hoje, sem dúvida nenhuma, é um conteúdo maravilhoso. Estamos aqui com a coach, estamos aqui com uma pessoa de desenvolvimento humano, uma terapeuta sistêmica e muito mais coisas aqui. Se eu for falar, vai ser uma lista gigante. Elisa, seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar o nosso convite. É uma honra receber você aqui. Obrigada Euler. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui, podendo apresentar um pouco do meu trabalho, de quem eu sou. E como você mesmo disse, quantas pessoas gostariam de estar aqui, então é uma satisfação imensa para mim poder dividir um pouco com vocês a minha história. E para nós também é maravilhoso, para o público é maravilhoso, porque tem pessoas que conhecem um pouco da Elisa e aqui vai ter a oportunidade de conhecer um pouco a mais. E tem pessoas que não conhecem talvez quase nada da Elisa e pessoas que nem conhecem a Elisa, que é essa grande mulher. Vou até falar aqui no ar, né? Elisa é a minha tia mais velha, a tia irmã do meu pai era Eliseu e ela é Elisa. E tem um carinho enorme pra mim. Então, sempre quando eu escuto esse nome Elisa, gera uma conexão gostosa, gera empatia. Então, excelente. Não, vou dar parabéns à sua mãe e seu pai por escolher esse nome, tá? Obrigada. Elisa, hoje, no seu trabalho, como você trabalha, o que você entrega, como que funciona esse trabalho seu, que é tão lindo e maravilhoso, né? Que essa terapia, trabalhar como coach, trabalhar com desenvolvimento, ajudar as pessoas a ir para outro nível. Como funciona o seu trabalho hoje aqui na nossa Barra do Garça região? Hoje, eu atuo principalmente como consteladora familiar na área da terapia. Como você disse, eu sou coach. Então, eu iniciei lá atrás apaixonada no desenvolvimento humano, por desenvolvimento pessoal e profissional. E eu comecei os atendimentos com o coach e eu comecei a perceber que às vezes as pessoas elas até queriam chegar a algum lugar, que elas tinham metas, que elas tinham visualizações de futuro, só que alguma coisa dentro delas impedia exatamente de alcançar aquilo. E aí no meu trabalho ali na prática, eu fui vendo que eu precisava estudar um pouco mais, que eu precisava aprofundar um pouco mais, que esses meus clientes eles tinham dores. E eu pensei assim, bom, eu preciso agora aprofundar um pouco mais para eu auxiliar, para eu ajudar nessa questão. Eu já conhecia a constelação familiar,
E surgiu a oportunidade de eu fazer a formação de constelação familiar em 2019. E aí eu consegui agregar tudo. Então hoje, além de tudo, eu também sou palestrante e eu sempre falo que eu trago todo o meu conhecimento, toda a minha vivência, toda a minha prática, não só do coach, mas também da constelação familiar. Então atualmente eu trabalho com a constelação familiar. O coaching, ele me ajuda muito nessa parte prática, nessa parte de conhecer o meu cliente, né, de olhar o que está por trás daquilo ali. Muitas vezes fazer um guia prático do pós-constelação, e toda essa experiência eu junto e também trago para as experiências de palestras. Que maravilha. Então é parceira, é palestrante, é coach, é consteladora, e hoje o seu forte na constelação é algo que eu sou apaixonado. E até falo para muitas pessoas, até aqui nos bastidores, a gente tem um preconceito em relação à constelação, até mesmo por causa das crenças limitantes, falta de conhecimento. E depois que a gente conhece esse mundo, né? Então, para você ver, você se apaixonou, né? Hoje, né, você trabalha com as suas constelações familiares, você faz ela só presencial, você faz online, ou você faz com pessoas, você faz em grupo. Como que funciona a sua constelação hoje? Eu gosto muito, como nós estávamos falando antes de começar aqui, que você gosta muito de trabalhar também com os bonecos na água. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Então, eu trabalho tanto presencial quanto o online, né, o remoto, onde eu gravo a constelação, só que aí eu tô facilitando o processo e eu tenho uma pessoa que me auxilia. Então, geralmente a gente faz em 2 pessoas. Eu entro no campo também, eu represento, assim como a pessoa que me ajuda também vai representando. Algumas vezes, se o meu cliente é mais aberto, eu pergunto para ele se ele não quer mais pessoas para representar, e aí eu convido algumas pessoas que já estão comigo nesse 1 ano aí de prática mesmo da constelação, e aí eu abro para algumas outras pessoas também participarem representando e mostrando para o meu cliente aquilo que ele veio buscar, a raiz do problema que ele me trouxe. Eu gosto muito quando é com mais pessoas, porque a gente consegue mostrar mais para o nosso cliente, é mais didático, é mais assim, parece que é mais intenso. Mas dá para fazer também só eu e a pessoa que me ajuda, assim como também dá para eu fazer sozinha. Só que aí o facilitador, ele entra no papel, né, do meu cliente e está ao mesmo tempo facilitando. Então, às vezes é um pouco complicado para o meu cliente entender aquilo ali. Mas a forma com que eu trabalho hoje é com pessoas, que eu gosto ali de estar mostrando para o meu cliente, representando. Lembrando sempre aquilo que você falou, né, Euler, sobre as crenças limitantes. Todas as pessoas que falarem mal da constelação, muitas vezes pode ser ou porque estão muito resistentes àquilo que foi apresentado para elas, ou às vezes elas ainda não estavam prontas, ou se elas falarem que tem cunho religioso, pode saber que não conhecem a constelação, assim como você também é constelador. Então são algumas crenças que vão quebrando a partir do momento que as pessoas conhecem verdadeiramente a prática da constelação. Pensando nessas crenças, eu trago um evento ali de 2 meses, a cada 3 meses, que é o Café com Terapia, onde eu trago um sorteio de uma constelação e eu mostro para as pessoas que estão ali como que a constelação acontece ao vivo e a cores. Então as pessoas começam a olhar de uma outra forma para a constelação, onde elas quebram essas crenças, né? Porque elas estão vendo, e quando elas representam, elas também têm a oportunidade de verem que não tem nada a ver com espiritismo, que não tem nada a ver com religião, porque elas estão vivendo ali e sentindo, né? Que é muito isso. A constelação é muito sentir o que está por trás daquilo ali. Mas hoje a forma com que eu trabalho é com pessoas. Que maravilha. Então a cada 3 meses você traz esse café. É tipo uma palestra que você faz. Fala um pouquinho disso aí que eu fiquei curioso, tá? E as pessoas provavelmente também devem ter ficado, né? É muito mais do que um café, é muito mais do que um evento. Eu costumo dizer, e quem conhece meu trabalho sabe, eu não vendo cursos, eu não vendo eventos, eu vendo transformação de vida. Isso para mim é muito forte. Eu entrego tudo que eu tenho e muito mais. Mas ele surgiu, pasmem, mas na garagem da minha casa,
há um ano, forte. há um ano atrás, com a ideia justamente de fazer com que as pessoas conhecessem mais a constelação. Porque é difícil a gente explicar o que é a constelação. Às vezes é até fácil da gente explicar, mas é difícil da pessoa entender como que aquilo ali acontece. Então eu queria montar grupo de constelação para que as pessoas vissem e conhecessem mais, não só a constelação como o meu trabalho. E aí surgiu a ideia do café com terapia, porque eu falei, gente, vão ser duas coisas maravilhosas, café e terapia. Então ele surgiu na garagem de casa há quase um ano atrás. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu era mãe em tempo integral. E aí eu decidi que eu queria realmente, primeiro, trabalhar com algo que fazia sentido para mim, porque mais do que a gente fala para os nossos filhos, mas é o que eles veem na prática a gente fazendo, que é aquilo que realmente faz a diferença na vida deles. E eu não queria que a minha filha me visse trabalhar em algo que não fazia sentido mais para mim. Então ela me deu coragem de falar assim, não, eu vou começar a trabalhar de fato com aquilo que eu amo, com aquilo que faz muito sentido no meu coração. E aí foi quando eu dividi um pouco a tarefa da maternidade e comecei a trabalhar nesse sentido em divulgar o meu trabalho. Então a forma com que eu encontrei de divulgar foi através do café com terapia, que surgiu lá na garagem de casa com climatizador emprestado. Eu adoro, gente, contar essa história porque realmente ela mexe muito comigo. Foi o meu primeiro trabalho, assim, né? A primeira coisa que surgiu que eu falei, nossa, as pessoas vão me conhecer. Então eu tenho muito orgulho de falar que começou na garagem da minha casa, que eu tinha o climatizador emprestado, as cadeiras emprestadas, mas eu tinha muita vontade. Eu tinha muita... Dentro do meu coração pulsava, sabe? Essa coisa de mostrar para as pessoas que elas precisavam conhecer algo que ia transformar a vida delas, assim como transformou a minha vida. E aí foi tendo a primeira, a segunda, a terceira edição. No final do ano passado, acho que foi final do ano passado ou começo desse ano, foi final do ano passado mesmo, eu já consegui um espaço climatizado, maravilhoso, grande, lindo, que é lá no Salão Believe, onde eu fiz a 4ª edição do Café com Terapia. Foi o primeiro Café com Terapia lá. Então aí eu já consegui ir para um lugar maior, bonito, né, com mais visibilidade. E assim, nunca tive, eu ler menos de 15 pessoas nesses cafés. Para você ver que quando a gente acredita num sonho, quando a gente faz as coisas, né, do coração, não tem como dar errado. E nesse primeiro café no Believe foi maravilhoso. E já fiz a 5ª edição lá também. O último foi melhor ainda, porque eu acho que a gente vai sempre aprimorando, né? Sempre aprendendo coisas novas. E só mulheres, deu só mulheres. Eu lembro que eu te convidei, acho que você não estava aqui, mas era porque aquele evento era só para mulheres. Incrível. E realmente, ouvir depois o feedback dessas pessoas, de como realmente, né, impactou, é o termômetro que eu sei que eu tô no caminho certo. Como que funciona? Eu faço uma palestra, que não é simples palestra, mas é assim, algo que vai realmente fazer com que você comece a olhar de forma diferente para a tua vida. Então você já ganha um chacoalhão ali de início. Eu trago o que é a constelação na teoria. Às vezes eu trago alguns exemplos de constelações práticas para que as pessoas comecem a entender um pouco mais. E depois eu sorteio uma constelação para quem queira participar ali naquele momento, porque são várias pessoas, né? E aí ela tem a opção de às vezes não escolher, mas graças a Deus todos têm vontade, todos ficam ansiosos. E aí logo depois da palestra eu faço a constelação, eu sorteio e faço a constelação ali com aquele grupo de pessoas, que é justamente para que elas entendam na teoria e na prática como que acontece. E é algo interessante porque quem representa o Euler, ele também é ajudado, ele também é trabalhado. Nunca na nossa vida é por acaso, nada é por acaso. Então, quem está ali é quem deveria estar ali. O tema que às vezes o cliente que foi sorteado escolhe, o último mesmo, foi muito emocionante. E eu ainda trabalho exercícios sistêmicos com todos. E essa 6ª edição, vou te falar, tá assim, ó. Vamos trabalhar na prática muitas questões internas. Então, em resumo, é uma palestra, exercícios sistêmicos e a constelação familiar. Que maravilha, que show, parabéns mesmo por Obrigada. essa entrega, parabéns mesmo.
está mostrando o seu trabalho e mostrando também esse projeto lindo. E aí você vem agregando tudo, né? Então eu acredito que foi isso que aconteceu. Primeiro eu fui empreender. Muitos anos como empreendedor. Depois, mas antes de empreender eu era colaborador. Então quer dizer, eu usei a experiência como colaborador para ver o outro lado. Me tornei empresário. Depois eu fui para buscar um pouco mais na espiritualidade, buscar teologia, né, para entender. Mas estava faltando algo. Aí eu fui para o coach, aí fui para meditação, fui para constelação, fui para hipnose. E aí eu formei o meu método. E dentro do meu método tem um dia que é a constelação. É o dia da história. Porque é o dia que eu conto a minha história, é o dia que eu faço, e eu convido uma pessoa. E assim, eu faço muito genuíno, mas com muita seriedade, com muito respeito, sem falar que é uma constelação. Por quê? Porque ali você está vivendo já, igual foram 7 dias de encontro, né? Já tinha 3 dias, né? Então você foi no terceiro dia que você foi fazer, aí no outro no 5º dia, então você já tem aquela amizade um com o outro, aquele respeito um pro outro, e aí acaba se soltando. E sem dúvida nenhuma é bem isso. Eu até hoje não consegui ver uma constelação que não teve movimento, que não teve mudança, que não teve nada, mesmo que a pessoa seja resistente naquele momento, mas com o tempo, dentro de 30 dias ali, ele vai sentir algumas mudanças, porque faz parte do trabalho. É igual você disse, é difícil explicar, mas todo mundo que se permite viver, né, vive uma transformação. É muito isso, Euler, essa questão de que as vidas das pessoas, elas são transformadas. Eu costumo dizer que a constelação, ela não é mágica, mas uma magia acontece dentro da vida do cliente. É unânime. Todos os clientes, alguns eu tenho contato porque eu vejo no Instagram, né, tenho ali nas redes sociais. Todos os que eu vejo, que eu tenho contato nas redes sociais, parece que a energia da pessoa muda. Até eu estava conversando com a minha mãe, ela falou assim, nossa, Elisa, a fulana depois que constelou com você, parece que ela tá tão bonita, tá tão assim, mais jovem. Falei, mãe, todos os clientes, não é querendo me gabar não, mas todos os clientes que são constelados, eles realmente parece que alguma coisa, parece não, gente, alguma coisa dentro deles é transformado. Não tem como, Euler, uma pessoa, depois que ela passa por um processo de constelação familiar, ela ser a mesma pessoa. Não tem como, depois que ela vê o que está por trás, ela fala, meu Deus, agora eu não quero mais ver. Por isso que ela é uma terapia, né, uma psicoterapia muito profunda. E o meu cliente, ele tem que estar muito preparado para aquilo. Porque muitas vezes não vai mais ter como ele jogar para debaixo do tapete o problema. Ou ele começar a arrumar desculpas ou justificativas. Porque a constelação vai deixar ele cara a cara com ele mesmo. Então não tem como ele não ser transformado e algo dentro dele, né, mudar realmente de dentro para fora. Lindo, 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 né? E a constelação, se a gente for olhar pela Bíblia, existe a hierarquia, né? A 5ª geração, você vai buscando. Então, quer dizer, a constelação também existe hierarquia, e outra, a gente não sabe nada dos nossos antepassados, né? Então a gente carrega dores, culpas, ressentimentos, né, que não vêm de nós, vem do outro. E querendo ou não, talvez a constelação acaba abrindo seus olhos, abrindo esse tampão que está nos seus olhos para você começar a olhar. Tá? Eu sempre brinco assim, ó. Olha, gente, a constelação, você vai entrar aqui, na hora que você sair dessa porta, você vai sair diferente. Vai. Você está pronto para isso? Porque eu falo isso porque até mesmo para você buscar um trabalho, para você buscar empreender, para você buscar... Nós, ser humano, tem muito medo do sucesso, muito medo de não entender o que vai acontecer. Então temos crenças, né, de dinheiro, temos crenças de família, temos crenças de tantas coisas que eu só falo que só tem a somar tudo isso. Então parabéns, né, por buscar tantas formações, querer ser isso. E assim, o principal disso tudo é a doença mental, que só vai crescendo, né? Hoje a gente não controla. A coisa que eu mais estou estudando nos últimos 3 anos, Elisa, é o pensamento. Porque a gente não controla o pensamento. Então, quando fala em pensamento, a gente vai nas emoções, a gente vai nas dores, como a gente vai equilibrando isso tudo. Então, assim, tem estudo que diz que 50% da população vai ter um tipo de doença mental, leve ou mais pesada, e não está tendo profissionais prontos
para curar essas pessoas, e a maioria das pessoas não se sente doente, não quer buscar ajuda. Então, assim, 50% da população num país de 230 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes vão estar doentes em poucos anos. Então é muita coisa. E na hora que eu vejo em Barra do Garça uma pessoa igual a você, que está buscando conhecimento, que quer crescer, que quer evoluir, que quer servir, isso é divino. Então, com certeza só vai crescer mais, as pessoas vão te procurar mais. Tá tendo algo transformador em 2024. Então, assim, você pode ter certeza que você vai vir com muitos resultados positivos para 2024. E eu quero fazer uma pergunta agora do futuro, né? Claro! Uma mulher que entende muito bem disso. Qual que é seus sonhos? Qual que é os seus desejos? Para onde você quer caminhar? O que você pode contar para nós? Porque agora já não é na garagem de casa. É isso. Agora já tem sua empresa, seu negócio, seu espaço. Para onde a Elisa pretende caminhar até no final do ano, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Até onde você já tem essa jornada na sua mente? Ótimo. Nós estávamos conversando aqui, eu e as meninas, antes da gente iniciar, que hoje eu estar em uma sala, eu ter alugado uma sala, já faz parte das minhas metas aí que eu planejei no final do ano passado. A gente sabe que a gente não espera o ano começar pra gente fazer nossas metas, a gente faz as nossas metas antes disso. E uma das minhas metas era triplicar o meu faturamento. E eu pensei assim, bom, como que eu vou fazer isso, né? Pra quem não sabe, eu atendia lá na sala da minha casa, o café na garagem e os atendimentos na sala. Gente, e eu sou apaixonada nessa história, eu tomo posse dessa história porque eu acho lindo a gente ter coragem de começar pelo que a gente tem. E isso é uma dica até para os procrastinadores. Não espere o momento perfeito para você ter que fazer algo. Faça com aquilo que você tem nas mãos naquele momento. E já fazia parte da minha meta desse ano, né? Que é uma meta a curto prazo, vamos dizer assim, triplicar o meu faturamento. Então, uma das ideias que eu pensei das ações práticas, porque não é só a gente ter as nossas metas, a gente tem que colocar ali um passo a passo, né? Nós que criar um método, né? Isso. Para como que eu ia conseguir fazer isso? Então, eu aluguei uma sala justamente para que eu tivesse mais comprometimento comigo mesma. Então, uma das metas ela já foi alcançada, que era alugar uma sala. Estar aqui já é uma meta, tá? É uma das coisas que eu queria que as pessoas conhecessem mais o meu trabalho. Então, eu pensei, bom, para faturar mais, eu preciso que mais pessoas me vejam. Então, quando eu entrei aqui, né, para ser membro, já era a realização de uma meta. Mas a minha meta, assim, principal, profissional, que rege a minha vida hoje, é ser referência como consteladora em Barra do Garças e região. Eu tenho muito carinho e muito respeito pelas outras, né, profissionais, grandes profissionais, maravilhosas, mas eu quero que quando alguém fale assim, constelação familiar, automaticamente a cabeça dela já venha o meu nome na mente. Então, o meu trabalho hoje, e você disse, eu acho muito bonito, é um trabalho muito sério e eu só consigo ter excelência no meu trabalho porque eu faço com muito amor e com muito respeito a todo o sistema do meu cliente. Então, trabalhando tudo isso, entregando tudo isso, eu quero que as pessoas, quando falar em constelação familiar, venham o meu nome na mente. Sabe quando alguém fala assim, nossa, um coach, o Euler, uma profissional, uma arquiteta, vem alguém na cabeça. Eu quero que essa pessoa, quando falar em constelação familiar, lembre de mim. Então, eu quero me tornar referência, eu quero melhorar o meu faturamento e, principalmente, você disse algo interessante, eu quero servir o maior número de pessoas com aquilo que é a minha missão de vida. Eu sei que nós somos treináveis, eu sei que a gente consegue se desenvolver para aquilo que a gente deseja, né? Então, se às vezes uma pessoa não tem habilidade em vendas, ela consegue treinar e ser um excelente vendedor. Mas eu acredito que essa é a minha missão de vida. Tanto que eu oro pelos meus clientes, eu sempre peço para Deus para que eu seja um canal através da constelação, que é o meu trabalho hoje, para que eu seja um canal daquilo que elas precisam ouvir, daquilo que elas precisam ser tocadas e que eu seja esse canal. Então, não é só ser referência por ser, é porque realmente o meu servir
é a minha missão de vida. Hoje, o meu empreender, o meu trabalho, a minha profissão, ela é a minha vida. Porque eu não consigo mais desvincular uma coisa da outra. É claro que eu tenho as minhas metas pessoais e as minhas metas profissionais, mas hoje o meu trabalho, ele faz parte de todo esse conjunto. Não só do meu profissional, mas daquilo que eu quero ser, daquilo que eu estou me tornando e que eu quero, né, me tornar mais ainda. Mas o principal é justamente com essas pessoas que você disse que estão adoecendo, levar para essas pessoas uma cura, mas uma cura profunda, uma cura que vem de dentro, uma cura que vai realmente fazer com que elas saiam de onde elas estão e elas consigam, principalmente, Euler, olhar para a vida delas e pensar assim, gente, eu não preciso mais viver uma vida mais ou menos, eu não preciso mais viver uma vida de dificuldade, uma vida de escassez, uma vida de perrengue atrás de perrengue. Eu quero que essas pessoas comecem a perceber que Deus, Ele quer algo muito maior de nós. Eu quero que elas comecem a olhar, a não normalizar que estar doente é comum, é normal, a obesidade, a doença a ansiedade. Eu quero que elas comecem a observar, eu quero plantar uma semente na vida dessas pessoas para que elas comecem a perceber que essa vida não é normal. Que lá os nossos avós, né, os nossos pais, os nossos bisavós viveram, que elas não precisam mais repetir esses padrões. Então, enquanto eu tiver vida, eu vou estar trabalhando em prol disso. Eu chego até me emociono, porque realmente é isso. É trabalhar com que essas pessoas comecem a ver a vida diferente. Essa é a minha missão de vida. Olha, não tem como não emocionar, porque são palavras maravilhosas. E até que já dá para escrever um livro só dessa parte que você falou. Verdade. Porque realmente é algo que mexe com o sentimento. Parabéns, eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você dentro da Academia de Negócios com Alma. Porque o objetivo é levar a alma, né? E alma é coragem, alma é ousadia, alma é espírito, alma é você trabalhar de dentro para fora. Então, assim, é muito importante buscar, e você com certeza se tornará uma referência. Primeiro porque já você começou no lugar certo, talvez inconsciente ou consciente, que foi na garagem de casa. Então, né, a Google, a Apple e algumas outras, a Amazon começou numa garagem de casa e são empresas bilionárias. E você, o que você fez, talvez conscientemente ou inconscientemente, na hora que você alugou o seu espaço, na hora que você buscou um lugar fora da sua casa? Você saiu da zona de conforto. Porque automaticamente quando você foi, agora eu tenho que pagar um aluguel, agora eu tenho que pagar energia, agora eu tenho que pagar água, agora eu tenho que pagar um ar-condicionado, agora eu tenho que estar visível, eu tenho que ir para o local de trabalho, então tem custo, tem gasto, tem despesas. Então isso tudo faz que o empreendedor saia da zona de conforto. Então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente brinca, né? A gente tem que rebolar mais. Isso. Então, esse é o fato. Então, você está fazendo isso tudo e você disse uma coisa muito séria e que a gente vai compartilhar. Eu acho que você que está aí pode voltar depois, na hora que terminar, pegar essa fala dela e anotar palavra por palavra, porque pode fazer a diferença na sua vida, com certeza. Quando a gente começa a fazer metas, é bom, mas é melhor ainda quando a gente faz métodos para resolver as metas, porque aí você tem um foco, aí você tem uma jornada, aí você tem uma caminhar. Então você quer faturamento que seja 3 vezes mais do que você tinha, e com certeza já evoluiu, né? Que o 5º foi bom, o 6º vai ser melhor ainda, e aí tem um 7º, 8º. E aí conte com a Academia de Negócios para estar somando com você. Se você tiver algum desafio, né, pode perguntar. E eu quero aprender muito com você também sobre constelação, sobre vida, sobre as suas experiências. E algo, gente, que não tem como mudar. Para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, não tem como não mudar a nossa história. Mas tem como mudar a forma de contar a nossa história. Então, como palestrante, né, nessa jornada que a gente estamos juntos aqui, é esse que é o gostoso, é entender como eu contar a minha história, é eu curar as minhas dores, as minhas feridas, é eu saber contar a história de forma leve,
Porque isso é que é a diferença. Você carregar um luto é importante, mas quanto tempo você vai carregar esse luto? Então, carregar uma dor faz parte da nossa vida, mas eu preciso também colocar um prazo para que esse luto possa cessar. A escassez é algo difícil, porque talvez a gente está num ambiente de escassez, então todo mundo está lá, é impossível você sair daqui. Então você tem que quebrar padrões. Então, para você quebrar padrões é muito difícil, porque o nosso DNA, né, 20% é da nossa origem, é da onde a gente nasceu, 30% das pessoas estão à nossa volta, que nós crescemos junto, e os outros 50% são nossas escolhas, mas os primeiros 50% veio antes. Então a gente tem muito respeito pela nossa família, ou a gente tem muita dor pela nossa família, que a família é isso, né? O que significa família para você? Então tem uns que ama, é tudo, mas outros odeia, porque não tem um laço familiar, não tem essa alegria familiar. Então é muito difícil se você não se permitir sair da zona, né, de vítima para protagonista. Exatamente. E é o que você está escolhendo fazer, né? E é engraçado, Euler, porque quem me conhece sabe que eu sou filha de pais que são concursados. Meu pai, ele quis em um determinado momento que eu fizesse também, né, obviamente, concurso público, porque eu lembro, gente, que ele falava assim, chova pau ou canivete, o dinheiro sempre vai estar lá. É claro que isso também falava muito das crenças que meu pai traz, né, de escassez, de segurança, passou muita dificuldade, passou fome. Então, os pais, eles têm sonhos para os filhos. E era uma das coisas que ele muito trazia para mim. Minha mãe já é um pouco mais, assim, aberta. É uma mulher que toda a minha expansão, a forma de eu conversar vem muito dela. Então, eu sou apaixonada nessa parte que eu herdei dela, que eu sempre vi. Mas eles são os dois concursados, os dois que têm bastante segurança, né? É um valor forte para eles. E durante muito tempo foi um valor muito forte para mim também. E quando eu resolvi alugar a sala, quando eu resolvi empreender, eu pensei assim, gente, eu estou entrando num mundo novo. Todo mundo sabe que o novo às vezes gera medo, às vezes gera insegurança. Só que a gente precisa ter algo na nossa vida, Euler, todos os dias. E quem estiver aqui que comece a trabalhar isso dentro de si, que é coragem. A gente precisa ter coragem. E aí eu falei assim, eu preciso ter coragem para sair da minha zona de conforto. Porque para mim eu estava ali, né, realmente na minha zona de conforto. Quando tinha atendimento, eu organizava, fazia os meus atendimentos, estava ali dentro de casa. Mas quando eu quis dar um passo a mais, eu falei assim, eu vou precisar de coragem. E para eu ter mais coragem, eu precisei pegar na mão da minha criança interior e falar, vamos junto comigo, porque hoje eu cuido de você, hoje eu sou responsável por você. E por que eu tô falando isso, Euler? Porque muitos empreendedores, às vezes, eles metem os pés pelas mãos porque eles precisam curar justamente as dores da criança ferida lá atrás. Muitas vezes falta o amor do pai e da mãe na cabeça deles, né? Na cabeça daquela criança. Muitas vezes os pais não estavam presentes, tem histórias, né, que os pais abandonaram e eles tiveram os motivos deles. Tudo tem uma história por trás, tem um motivo, mas eu precisei pegar na mão da minha criança e falar assim, vamos, hoje eu cuido de você, a gente precisa de coragem, porque eu acredito que foi a minha coragem que fez eu realmente arriscar. E esse mês de fevereiro não foi um mês tão bom, até porque eu também fiquei uma semana viajando, fiquei fora, não consegui me dedicar do jeito que eu gostaria. E essa última semana eu tive uns insights muito bacanas, que foi da seguinte forma: eu estou aprendendo a empreender. E empreender, vendo muitas palestras, ouvindo pessoas do ramo, não é fácil. Todos os dias são flores, não. E aí hoje eu mandei uma mensagem para a Bruna, vamos, porque a vida de empreendedor é isso mesmo, tem seus altos e baixos, mas tudo que a gente fizer, o básico, bem feito, não tem como dar errado. Então a minha meta hoje de vida não tem como dar errado aquilo que todos os dias eu acordo para fazer e eu faço bem feito. Parabéns. É uma aula, um show que está acontecendo aqui. Eu estou ficando cada dia mais apaixonado por isso aqui. Porque toda pessoa que senta na minha frente me ensina algo, está motivada, quer algo novo, está aprendendo.
E eu concordo com todas as partes que você disse. E um dia eu escutei o Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil, um bilionário aí, um cara das vendas mesmo, dizendo assim: o maior erro que o empreendedor ouve é aquele ditado: tudo vai dar certo. Porque na verdade eu falo assim, tudo vai dar certo lá no final. Mas o empreendedorismo é desafiador todos os dias. Por que seu pai, sua mãe, como funcionário público, né, quer a zona de conforto? Porque faça chuva, faça sol, faça canivete. Que hoje nem é mais tanto assim. Que o dinheiro vai estar na conta. Mas é isso, é uma zona de conforto, mas por causa de várias coisas. Né? Meu pai também, minha mãe também queria que eu fosse funcionário público, porque empreender, para quem não é de uma família empreendedora, é muito desafiador. E assim, e querendo ou não, tem os perfis comportamentais, né? Então, se você tem um perfil comportamental que é um conservador, é muito grande desafio para você empreender. Então, quando você já tem um perfil comunicador, um executor, é muito mais fácil você empreender. Só que é muito importante balancear. Porque não é só conversar, não é só liderar. Não. Existem os processos, existem as gestões, existem vários outros caminhos. E dentro de um dia de 24 horas no empreendedorismo, tem muito desafio. É raro você passar um dia sem ter desafio. Só que quanto mais você passa pelos desafios, mais você se fortalece. E aí vem a questão da mentalidade. Então vamos supor, eu e você vamos abrir uma empresa semelhante. Eu sou um cara que sou muito conservador, penso muito negativo e você não. Você pensa assim, vai dar certo, eu vou trabalhar. E eu penso, vai dar certo, mas será? Será? A gente monta a empresa. Mas no primeiro obstáculo, a pessoa que pensa muito negativa, eu sabia que não ia dar certo. Valida. E a tendência dessa validação é eu desistir. Isso. Porque não vai dar certo. Então, na verdade, para quem tem um pensamento positivo, ele vai validar que aquilo lá é um processo da jornada, da caminhada que ele tem para seguir. Então, para algumas pessoas, senta aqui nós frente a frente, é desafiador. Para outras, nem tanto. Mas o importante é a coragem de estar aqui, e toda história tem o seu lado positivo, toda história tem a sua dor. Então agora vamos saber assim, nós falar um pouco do futuro, né? Que você tem seus objetivos, as suas metas, e dentro desse futuro você incluiu a Academia de Negócios com Alma. Eu queria fazer uma pergunta: qual foi o principal ou os objetivos para você vir fazer parte da Academia de Negócios com Alma? A primeira coisa que me veio, assim, na nossa conversa, primeiro que a gente teve uma simpatia, né, uma empatia muito grande. Eu acho que talvez pelo meu nome ali, aquilo conectou muito a gente. E aquela conversa que a gente teve já foi algo que despertou dentro de mim. E a somatória de todos esses fatores, no sentido de a minha vontade de empreender, a minha vontade de visibilidade, de mostrar, né, para as pessoas aquilo que eu tenho para apresentar. Networking, eu acho que hoje o networking ele é importante, mas principalmente, Euler, foi a ambiência. Quando eu conversei com você, você me falou assim: Elisa, eu estou aqui em São Paulo fazendo um treinamento porque eu gosto de levar para Barra do Garças o que tem de inovador, o que tem de mais novo no mercado. E na minha cabeça eu já visualizei eu e você em São Paulo fazendo a formação de alguma coisa, um curso, alguma coisa do tipo. Eu tenho muita vontade de ir para São Paulo, não conheço lá para fazer cursos. E quando você me falou que estava lá, aquilo me trouxe assim, uma sensação tão boa de falar: essas pessoas eu quero ter por perto. Essas pessoas vão me ajudar a não só alavancar minha carreira, mas realmente a fazer com que os meus sonhos se tornem possíveis. Por quê? É muito difícil, Euler, a gente ter sonhos desafiadores, né? Quando eu falo desafiador, sonhos altos, ao lado de pessoas que sonham pequeno. E nada contra essas pessoas, porque elas têm as dores delas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente tá do lado, né? Com as coisas que a gente alimenta, com o que a gente ouve, com o que a gente alimenta internamente. Então, a nossa ambiência, como você disse, é responsável por 30% ali do que acontece à nossa volta.
E quando você disse que você estava lá, eu falei assim, eu quero estar ao lado dele. Eu quero estar ao lado dessas pessoas que têm coragem, dessas pessoas que empreendem, dessas pessoas que resolveram realmente, às vezes, largar uma carreira que talvez não fazia mais sentido, para realmente trabalhar com aquilo que movimenta a alma, sabe? Então foi aí que eu falei, eu quero fazer parte disso aí. Eu lembro que logo depois eu já te dei a resposta, conversei com meu esposo, conversei assim, já falei, nossa, amor, vai ser muito bom, porque... não tem jeito de falar não. Ele ficou assim, num beco sem saída, eu já falei, amor, vai ser muito bom. Falei só as coisas boas, nem falei, mas e se não? Falei só as coisas boas, ele não teve como falar não. E eu já te mandei uma mensagem falando, eu quero, porque era realmente esse, é o caminho que eu quero, são as pessoas que eu quero para estar do lado, são pessoas que têm os mesmos objetivos e principalmente os mesmos valores que os meus. Isso é importantíssimo, a gente saber quais são os valores das pessoas que estão andando ao nosso redor. Não adianta, quando eu era criança, eu lembro que meu pai falava um ditado que era muito, muito legal, assim, cuidado com as pessoas que você anda perto, porque uma maçã podre apodrece as outras. E eu demorei muitos anos até entender o que esse ditado queria dizer. E hoje eu acredito muito nisso, que a gente precisa estar ao lado dessas pessoas que sonham grande, dessas pessoas que têm coragem. E eu vou te falar uma coisa, esse mês de fevereiro foi o meu primeiro mês aí que eu aluguei uma sala. E não quer dizer que que quando a gente tem uma mentalidade positiva, a gente vai só pensar positivo. Porque, olha, eu vou te falar, o que já passou na minha cabeça de vezes, de pensar assim, será que você fez certo? Será que era o momento? Nossa, você podia ter esperado mais. Nossa senhora, mas se você tivesse aqui... Aí é onde eu falo comigo mesma e penso assim, não, peraí. Negativo, não era isso que eu queria? Eu não queria triplicar o meu faturamento? Eu não queria que mais pessoas me conhecessem o meu trabalho? Então eu tô sim no caminho certo. É só um mês que não tá tão bom, mas não tem como não dar errado. Então é aquilo que você trouxe, não é porque a gente tem uma mentalidade positiva, que a gente tem, né, sonhos altos, que às vezes a gente não vai ter medo, que às vezes a gente não vai dar umas, né, fraquejada ali. Eu acredito que isso tudo faz muito parte do processo, faz parte do processo, esses altos e baixos aí. Por isso que é importante a gente estar ao lado dessas pessoas que vão nos fortalecer, porque são essas pessoas otimistas que nesse dia que não tiver tão bom vai falar, não, mas faz parte, os dias não tão bons faz parte sim, deixa eu segurar na tua mão e vamos embora que vamos fazer dar certo. Elisa, gratidão pela confiança, né? Gratidão por querer estar perto, e é isso que a Academia de Negócio veio. Você falou com todas as letras o motivo da Academia de Negócio, porque foi o que eu vivi. Se eu fosse seguir os conselhos dos meus pais, eu nunca tinha empreendido. Se eu fosse seguir o conselho do meu pai, eu não tinha saído para fora do Brasil. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E você falou da maçã podre. O meu primeiro negócio, eu tinha 20 anos de idade, foi um verdurão, um sacolão, uma frutaria, né? Cada lugar tem um nome diferente, um hortifruti. Então ali a gente via que um tomate podre, uma laranja podre, uma maçã podre. Então você tinha que estar o tempo todo vigiando. Isso. Porque de uma hora para outra, né, a cada hora ali podia ter uma maçã que ficou podre e você não viu. Então era importante você estar na constância vendo isso. E eu vivi muito momento familiar, eu vivi muito focado no meu trabalho sempre. Então eu não via o ambiente externo, eu vivia sempre dentro de uma bolha. Quando eu aluguei os postos, que eu fui cair a ficha, né, que tinha outro mundo, quando eu fui viver essas experiências, né, 3 anos praticamente sabático vivendo o desenvolvimento humano, eu fui entendendo e fui vivendo esses ambientes. Então, os 4 pilares da minha vida, né, são... O povo está cansado de ouvir isso, mas tem algumas pessoas que não sabem ainda, e eu acho que é muito importante. Quem vive esses 4 pilares tem chance de grande transformação. Que o primeiro é a gratidão. Lá no profundo mesmo, como eu aprendi com a Márcia Luz, que é não reclamar, não julgar e não criticar. Então, desde o momento que você trabalha esses 3 pontos, você está trabalhando verdadeiramente a gratidão. Então, quando chega uma pessoa nova, antes de eu julgar, antes de eu criticar, antes de eu reclamar dessa pessoa, eu vou entender primeiro ela. Sempre tem 2 lados da moeda. Sim. Então a gente tem que entender primeiro e outra, evitar, porque eu não sei as dores, eu não sei o sofrimento, eu não sei as alegrias.
Eu não tenho que reclamar se está fazendo chuva, se está fazendo sol. Eu tenho que deixar as coisas e fazer a minha parte. O segundo é a ambiência, o ambiente. Olha o ambiente gostoso que a gente está. Olha a sinergia que a gente está criando. Olha a energia de luz que a gente está aqui, que trazendo luz para as pessoas que estão nos acompanhando e principalmente nós dois. Eu consigo ver, né, a sua luz, o seu olho brilhando, a sua força. E isso não tem preço, não tem valor que possa pagar em espécie isso que a gente está vivendo aqui hoje. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro, porque muitas vezes eu fui em São Paulo e vivi só um ambiente. Só focava no mestre, no palestrante, na pessoa, anotava. Chegava aqui querendo transformar o mundo. Mas eu voltava para a minha rotina. Então, desde o momento que você volta para sua rotina, você vai voltando para o seu ambiente, você vai voltando para... Então, quando eu percebi que era melhor eu fazer relacionamento com as pessoas, trocar telefone, fazer network, conhecer, foi o que você disse. Tinha dia que eu estava de cabeça baixa aqui. Então, eu pegava o telefone e ligava para alguém lá. Não, você acha que tá assim. Então, dava esse chá de ânimo. Porque algumas vezes a nossa família mesmo vai, por amor, por querer proteger, vai falar, não faz isso. Não, Elisa, não aluga a sala agora não, espera. Por quê? Porque ela quer te proteger, não porque ela tem medo de você machucar, tem medo de você dar errado, tem medo de não dar certo. Te frustrar. Então tem esse processo todo. Então relacionamento é muito importante. E o último pilar, a espiritualidade. Porque a espiritualidade está acima de qualquer religião, né? A espiritualidade, para mim, é você ter paz. Tem gente que tem dinheiro e não tem paz. Tem gente que não tem dinheiro e não tem paz. Tem gente que tem dinheiro e tem paz. Tem gente que não tem. Então, quer dizer, não importa. O importante é você buscar a sua paz interior, né? É você conseguir conduzir a sua criança para um novo mundo, para um novo degrau. É você saber puxar. Opa, calma, você está indo com pressa demais. Ter esse equilíbrio. Então, esses 4 pilares é muito forte. E você disse uma coisa que eu falei bem no início, né, Elisa? Que foi a parte do pensamento que eu mais estudei. Então, você pensar que foi a hora certa? Será que eu fiz certo? Nossa, será que eu não errei? Então, assim, que falo para você e falo para todos que estão nos acompanhando. Qual que é a melhor forma da gente quebrar isso? Na hora que você pensa, na hora que você fala, você reprime. Como? Um exemplo. Nossa, será que foi a hora? Não foi a hora certa. Eu pedi para Deus, eu tinha certeza, eu já estou pronta. Então você vai quebrar. Por quê? O nosso cérebro tem 5 segundos para você quebrar o que você está pensando. Então quer dizer, se você pensa em fazer algo errado, com 5 segundos você quebra isso, você consegue travar. Se você não faz isso em 5 segundos, ele vai ficar na sua mente. Isso vai crescendo, e você vai gerando mais medo. E aí você tem que ressignificar. Isso. E tudo que ressignificar é mais lento e mais demorado. É a mesma coisa que fosse um HD. Você vai lá e clica e limpa seu HD. Então, esses 5 segundos é a hora de você clicar para que não deixe salvar. Então, é muito importante que nós, ser humano, tenha essa consciência. Mas não é fácil. Você tem que trabalhar. Isso. Tudo é treinamento. Né? Então, quer dizer, para mudar hábitos, você tem que treinar novos hábitos. Isso, exatamente. Então, parabéns. Agora vamos falar um pouquinho da sua infância. Né? Filha de funcionária pública, nasceu aonde? Como foi a sua infância? Fala um pouquinho, que as pessoas ficam curiosas essa grande profissional. Como foi a infância dessa pessoa maravilhosa? Então, gente, eu sempre fui uma criança muito custosa. Minha avó falava que eu dava nó em goteira. Quando eu nasci, os meus pais ainda não estavam casados, eles só namoravam. E durante um período eles resolveram se afastar. Então eu cresci em um lar que era composto pela minha avó, meu avô, minha tia, meu tio e a minha mãe. E hoje eu vejo assim o quanto as minhas memórias de infância são remetidas justamente a eles. Eu fui morar com meu pai e com a minha mãe, eu já tinha 6 anos. E hoje tudo que eu trabalho das minhas questões internas são muito remetidas à família que me criou, né? Que foi a minha avó, minha tia, que é a minha segunda mãe. Mas eu nasci aqui em Barra do Garças, lá no pronto-socorro, com o Dr. Marcelo, famoso na época, queridíssimo. E sempre fui uma criança muito aventureira,
Sempre fui uma criança muito audaciosa. Tanto que no decorrer da minha vida, por que eu falo que eu precisei pegar na mão daquela criança? Porque eu precisei resgatar a coragem daquela criança. Então eu sempre fui uma criança muito corajosa. Sempre fui líder nata. Sempre. Eu lembro que teve uma festa dessas festas de galpão, assim, de igreja. E meus pais me deixaram lá e era na rua debaixo de casa. E naquela época era a música do El Chan. Gente, não vou entregar aqui a minha idade. E eu lembro que eles me deixaram lá e eu sempre gostei de dançar. A dança, ela sempre teve uma grande relevância na minha vida, desde pequena. E eu liderei simplesmente uma equipe de dança nessa festa e me tornei ali conhecida no bairro. Meu pai, que foi aposentado do Detran, no outro dia um amigo dele chegou lá e falou assim: nossa, sua filha tava arrasando ontem lá na festa da igreja. Ele falou: como assim? Em resumo de ópera, eu sempre fui assim uma líder. Eu sempre tive muito esse instinto de inspirar pessoas. Isso é uma coisa muito minha. Na época de escola, eu lembro que eu sempre tive muita empatia. Também é uma coisa que hoje, me observando, né, olhando lá atrás, eu sempre tive muito. Eu sempre gostei daquelas crianças que sofriam bullying, crianças que eram, assim, de uma certa forma meio que excluídas. Eu sempre tive um gosto por essas crianças. Mas a minha infância foi uma infância muito saudável, de subir em árvore, de brincar na lama. Enfim, gente, de coisas assim, de ser criança mesmo. Nossa, até as artes daquela época eram diferentes das artes das crianças de hoje. Aqueles vidrinhos de remédio, eu jogava o remédio fora para fazer de mamadeira para as bonecas. E aí minha tia falava assim: cadê o remédio que tava aqui? Eu falava: tia, já tava acabando. Mentira, às vezes tava até cheio. E eu jogava fora para fazer de mamadeira para as bonecas. Eu acredito que a nossa história vale milhões. E quando eu olho para minha infância, eu agradeço por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Tiveram algumas dificuldades financeiras nesse período da minha vida. E eu lembro, nunca esqueço, meu tio um dia estava me levando de bicicleta pra escola. E eu atrás, na garupa. Gente, aquilo pra mim era o máximo, e eu dava tchau pra todo mundo, e eu queria cumprimentar todo mundo, porque eu tava achando aquela experiência fantástica. E ele começou a brigar comigo, ele falou: para, menina, com isso. E aquilo pra mim, pra você ver a inocência de uma criança, né? Como que às vezes a criança, ela se satisfaz com coisas tão pequenas, assim, que a nossos olhos são pequenas, mas pra criança são... E eu lembro daquilo, como se fosse hoje, assim. Foi uma infância muito, nossa, de muitas brincadeiras. Eu lembro também que eu sempre fui muito boa de prato, nunca tive muito essa questão assim de eu não gosto de comer isso. E sabe aqueles pés de coquinho que tinha? Eu batia com a pedra naquilo lá e comia o coquinho. Gente, aquilo lá pra mim era a coisa mais maravilhosa. Uma história também que meu pai conta, que esses dias eu estava com ele e uns amigos, e ele relembrou, e eu fiquei com aquilo na memória. Ele foi me buscar na escola, nessa época eu já estava um pouco maior, já estava morando com ele e com a minha mãe. E aí ele foi buscar com um amigo dele, e o amigo dele falou assim: vamos ver se eu sei quem que é a sua filha. Ele falou: não, então tá bom, na hora que ela sair aí você vai vendo. Aí saía uma, ele falava: não, essa aqui não. Saía outra: não, essa aqui também não. Quando é fé, vem eu de lá. Numa carreirão, e joguei a mochila pro lado e já fui brincar com os meninos. Ele falou: aquela lá é a sua filha, não é? Ele falou: acertou em cheio. Fisicamente eu sempre pareci muito meu pai. E às vezes tinham pessoas que me paravam na rua e perguntavam: você é filha do Valtinho? E eu falava assim: gente, como que essa pessoa, né, sabe que eu sou? Então, assim, foi uma infância muito bacana. Durante muitos anos eu fui filha única. Minha mãe teve ali a perda da minha irmã do meio, e depois veio o meu irmão. Então, durante muito tempo eu fui a filha única. Mas hoje eu só sou a pessoa que eu sou graças principalmente a esses 6 primeiros anos de vida, que eu não tive o meu pai ali tão próximo, né, todos os dias, mas meu pai sempre foi um pai presente. Lembro dele me levar presente, lembro dele me levar para passear, lembro dele me levar para casa da minha avó paterna. Então eu só não morava com ele.
mas foi esses 6 primeiros anos de vida, de infância, que fizeram eu ser essa pessoa forte que eu sou hoje. Essa pessoa que muitas vezes encara os desafios de frente e que tem coragem. Essa criança era corajosa, Euler, essa aí. Gente, que história maravilhosa. A gente vai apaixonando e vai querendo viver a sua história, sabe? E é muito emocionante, é gratificante ouvir essas histórias. E você falou muitas coisas, né? Mesmo seu pai estando ausente, mas você viu que você pega as coisas positivas, uma vez que ele levou um presente, uma vez que ele pegou para você passear. Você não fica agarrado naquelas coisas. E meu pai ficava uma semana fora de casa, meu pai ficava um mês sem me ver. Não, você sempre está pegando as coisas positivas, né? Olha, quando teve crise financeira, meu tio levava de bicicleta. Então, é uma mentalidade que Deus da infância, você já tem uma mentalidade positiva, uma mentalidade de pegar as coisas boas. Então, assim, até vou te dar um caso aqui, um exemplo que aconteceu esses dias. Eu estava num evento e uma pessoa estava lá e aí a gente foi andar de balão, né, junto com o Renner lá e tal. Aí eu estava num e ela estava no outro. Aí o balão dela teve que levantar porque estava descendo no meio das árvores, né? Subiu de novo. Aí na hora que a gente estava conversando, ela falou assim: gente, eu tô até preocupada. Eu andei de balão no Egito e aí o balão fez do mesmo jeito. Eu tô achando que eu não vou andar de balão mais não. Não, uma hora você vai cair. Eu falei, pelo contrário, você precisa continuar andando de balão porque você talvez não deixe o balão cair. Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, são pontos de vista. E ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Exatamente. Eu falei, então, assim, é a forma da gente pensar que nos leva a isso. Então, quantos, né, filhos de pais separados, filhos que não conhece o pai, honre seu pai, independente de ele não estar, nunca esteve com você, porque você existe por causa do seu pai e da sua mãe, porque não tem outro caminho. Primeiro Deus, mas se não tivesse o seu pai e a sua mãe, você não existiria. E se você existe, você veio para transformar vidas. Isso. Quem disse que não é você que veio para transformar a vida da sua família, das pessoas que estão à sua volta? Talvez não você. Olha só, a Elisa aqui já fez um trabalho aqui já como diz, ela já declarou que ela vai ser referência na área dela e me colocou junto como coach. E eu recebo, entendeu? Então quer dizer, querendo ou não, gente, esses são os patamares. Não tem limite para sonhar. E se você sonhar pequeno, quando você realizar, você já pode entrar na zona de conforto. E se você sonhar grande, você vai agradecendo cada passo de conquista, né, que você vai chegar lá. E são plantando pequenas sementes que faz toda a diferença. Então, assim, gratidão. Só pra você ver, quase 1 hora já que estamos aqui. E eu não fiz nem o bate-volta. Então vamos lá nesse bate-volta. Top desafio? Ixi, na hora. Então vamos lá. O que significa pra você Deus? A base de tudo. Família. O meu centro. Medo. Algo desconhecido. Coragem. Desafiador. Vida. Eu vim para mover a vida das pessoas. Empreendedorismo. Nossa, é um sonho concretizado. Show de bola, viu? Agora eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos acompanhando, para quem está aí. Você pode falar também do seu trabalho, né? Primeiro fala aonde é, né, o Salão Believe, que talvez as pessoas não conhecem ainda, onde que é seu espaço, como você atende. Deixe suas redes sociais. Ótimo. E depois você deixa uma mensagem, o que vier no seu coração. Tá. O momento é seu, sempre aqui. Atualmente eu tô alugando uma sala lá no Salão Believe, que é lá naquela pista dupla do Toledo, em frente à marmoraria do Lorival. Eu tenho as minhas redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp. E no meu Instagram já tem um link que vai direto pro meu WhatsApp, então para facilitar. Então acho que é isso aí, né? O meu atendimento, o meu lugar, onde que eu estou atendendo. Eu costumo responder as pessoas em tempo real, a todo momento ali. Eu não tenho essa restrição de, às vezes, mandar à noite, porque eu acredito que o meu cliente não tem hora para sentir uma dor ali. Então, é claro que dentro das minhas limitações, dentro do meu dia a dia, eu vou respondendo conforme eu consigo, mas eu tô sempre disponível. Eu gosto que os meus clientes, eles tenham esse bate e volta comigo bem afinado, vamos dizer assim.
E tem 2 mensagens que eu quero trazer para as pessoas, que são chaves, tá, gente? Se vocês pegarem isso aqui é aula, não tem como. A primeira, você disse que se fosse pelo seu pai, você não teria empreendido. E eu quero trazer para as pessoas o seguinte: adultos desagradam os pais. Só que desagradam não como um adolescente que está querendo chamar atenção, não como uma criança birrenta. Desagrado no sentido de, muitas vezes, ter que olhar para aquele pai, para aquela mãe e falar: pai e mãe, vocês já me deram tudo que eu precisava, agora eu sigo com aquilo que vocês já me deram, fazendo o melhor que eu acredito ser para mim. Muitas pessoas hoje, elas não crescem, elas não realizam sonhos, elas não prosperam porque elas estão ainda muito apegadas à família de origem, que é pai e mãe. Quando você me perguntou sobre família, na hora eu pensei no meu marido e na minha filha, que hoje é a minha família atual. Claro que sempre honrando a minha família de origem, mas é muito isso, é você olhar para os seus pais e conseguir desagradar esses pais no sentido de olhar para a tua vida e para aquilo que você quer, tá? E a segunda coisa que você disse sobre a gratidão, a importância da gente se sentir grato. Eu sempre falo sobre a gratidão. A gratidão muitas vezes não, ela é um exercício simples, só que com um potencial de transformar a vida. E quando a gente honra os nossos pais, né? Uma forma da gente agradecer a nossa vida é honrando os nossos pais. Só que a gente não honra os nossos pais, Euler, no sofrimento, repetindo os mesmos padrões de dor, os mesmos padrões de escassez, de dificuldade. A gente honra não só os nossos pais, mas toda a nossa ancestralidade, tudo que veio antes sendo um sucesso, fazendo sucesso, porque o difícil já foi, o preço já foi pago. Então, se as pessoas começarem a olhar para a vida delas e falar assim: chega de dor, chega de assédio moral, chega de agressões, chega de suicídio, chega. Eu vou honrar tudo que veio antes, todas as dores da minha ancestralidade, fazendo um pouco diferente. E com muito amor e com muito carinho, com muito respeito, a gente consegue sim ser um sucesso, independente do que tenha acontecido lá atrás. E aí que eu entro com a constelação familiar, ajudando, né, auxiliando, facilitando o meu cliente para que ele consiga olhar para a história dele e ressignificar, trazer aquilo que ele realmente não está conseguindo entender e enxergar e falar: não, agora eu posso caminhar e fazer diferente o meu futuro, que é o que a gente falou aqui, tá? A minha mensagem é essa. Lindo, parabéns, gratidão por tanto ensinamento, gratidão por essa alegria que você traz, né, na sua fala, no seu coração. A gente fica muito feliz de ouvir tudo que você nos ensinou, que você compartilhou, a sua história, a sua vida. Fico feliz de você ter dito sim para a Academia de Negócios com a Alma, de ter sim para vir aqui hoje no Pode Empreender. Então a gente fica muito feliz. E para você que está em casa, pode repetir, ver novamente, compartilhar com várias pessoas, e a gente vai seguindo nesse caminhar, nesse dia a dia. E fique com Deus, um forte abraço, gratidão. Amém. Mais uma vez. Obrigada.